para desespero de Oswaldo de Oliveira, Carlo Ancelotti pensa em ficar na seleção brasileira depois da Copa do Mundo. Ih, Oswaldinho, deu ruim, hein? E ó, ele também pensa no Neymar. Ele falou na coletiva ontem. Ih, Jorge, mas esse assunto de novo, ué, tá na pauta. Ele foi perguntado, ele respondeu. Então nós temos que abordar esse tema, não é? Like no vídeo, se inscreve, ative o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Método Buway, falando em Copa do Mundo, imagina você lá nos Estados Unidos ano que vem, você que está se programando para o Canadá, para assistir a Copa, pô, com inglês, fica muito mais fácil, você vai desfrutar muito mais. O inglês, ele te dá oportunidades de viagem, oportunidades de trabalho, profissionalmente você cresce. O inglês é muito importante. E o método Buway é o método que vai fazer você sair do lugar. Pô, Jorge, já tentei tudo, aplicativo, podcast, vídeo, pô, não consigo. Método Buway é a minha dica, o mais bem avaliado da internet, com esse cracaço que é o professor Jonas Bressan e com uma promoção zaça nesse mês da Black, 67% off. Aproveita que é no mês da Black Friday, depois acabou, irmão, aí já era. Aí você vai ficar lamentando. Link na descrição e no comentário fixado, Método Buway é a minha dica pra você. Eu costumo dizer que a gente interpreta os pensamentos das figuras públicas, os sentimentos, através dos sinais que elas dão, os sinais que são emitidos, né? Nos gestos, nas atitudes, nas falas, às vezes até nas expressões corporais, nas postagens, a gente vai captando algumas coisas. E a coletiva de ontem do Ancelotti, ela foi uma coletiva de quem está muito à vontade. Aliás, falar nisso, hoje tem Brasil e Tunísia, 3h30 da tarde na GETV, bola rola às 4h30 e eu narro esse jogo. Com Bruno Formiga, Luana Maluf, com o Fred Bruno, é a nossa transmissão hoje na GETV, aqui no YouTube, 3h30 começa a transmissão, último amistoso do ano. E ontem o Carleto estava muito tranquilo, brincalhão, sorridente. E eu acho que isso demonstra duas coisas. Primeiro que, a partir do momento que você vai ganhando confiança no idioma, você vai ficando mais à vontade para responder, né? O ambiente fica menos tenso, você já percebe brechas ali para fazer uma brincadeira, como ele fez com a história da renovação. Pô, achei maravilhoso o papo. Ele falou, então, depois da Copa do Mundo, pode ser que fique muito mais caro, né? O contrato antes do Mundial é mais barato, depois pode ser muito mais caro. E todo mundo caiu na gargalhada. E a segunda coisa, mostra que ele tá super à vontade no cargo, que ele tá gostando da experiência, ele tá curtindo a experiência. Porque é muito diferente do que ele vivia no Real Madrid, né? Existe pressão na seleção brasileira? Oh, e como existe, né? Mas você não tem a rotina do dia a dia do clube, que é um negócio, convenhamos assim, é um negócio pesado, é um negócio custoso, são muitas viagens, toda semana você está viajando, você faz um jogo em casa, um jogo fora, um jogo em casa, um jogo fora, então tem essa questão de deslocamento constantemente, jogo toda hora. Ele já tem 66 anos de idade, né? Convenhamos, ele é um cara que já ganhou, todo respeito, assim, já ganhou tudo que podia ganhar em clube, então ele não precisa provar nada. Os títulos que ele ganhou no Real Madrid, no Milan, por aí, ele não precisa provar nada, tanto como jogador quanto como treinador. Então eu acho que ele tá realmente curtindo, tá realmente gostando do que tá vivendo na seleção brasileira. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele destaca movimentos que a CBF está fazendo, no sentido de melhorar calendário e tudo mais. Eu tinha até pegado essa fala aqui para ler para você, que eu achei muito importante, porque isso contribui para essa ideia de permanecer, de repente, né, de ficar mais tempo depois da Copa do Mundo e tal. Porque ele fala assim, ó, cadê? Eu posso colaborar com a CBF, que está fazendo algo tentando mudar o calendário e mudar as coisas para melhorar o futebol brasileiro. Estamos falando sobre isso e estou contente de poder ajudar nesta melhoria. Eu acho que se o Ancelotti não tivesse uma sinalização interna, e eu vou repetir, o dia que o Samir Chaldi merecer porrada, ele vai tomar aqui no canal. Mas pode ter certeza, nós vamos moer o lombo dele. Mas até o momento, a gestão do Samir Chaldi é uma gestão promissora, de avanços. Redução de data de campeonato estadual, impedimento semiautomático implantado a partir do Brasileirão do ano que vem. Tá tentando fazer alguma coisa para salvar a arbitragem, que tá difícil, mas você vê movimentos.
E acho que para convencer um cara como o Ancelotti a permanecer depois da Copa, renovar esse contrato, esticar esse vínculo, você precisa demonstrar isso. Você precisa, temos problemas, tá? E a gente está tentando resolver. E ele parece estar vendo isso no ambiente interno da CBF. Então isso conta pontos. A fala dele sobre permanecer ou não é o seguinte. Ele diz o seguinte, abre aspas, não conversamos sobre uma possível renovação, mas é possível sim. Me sinto muito bem aqui, não tenho outras ideias que não seja do momento com o Brasil. Para seguir, temos que querer os dois, a CBF e eu, fecha aspas. E acho que a CBF, evidentemente, vai querer, independentemente de conquista de hexacampeonato ou não no ano que vem. Porque o Tite pegou a seleção brasileira em 2016, no meio do ciclo para 2018, não ganhou o hexa, caiu para a Bélgica e continuou. E depois fez um ciclo muito forte e caiu para a Croácia no final de 2022. Então, eu acho que não é o resultado do Catar que vai, o resultado dos Estados Unidos, do México e do Canadá, o resultado da Copa do ano que vem, que vai determinar se o Ancelotti permanece ou não. Eu acho que é desejo da CBF. A CBF moveu, mesmo sendo a gestão anterior, mas a CBF fez um movimento muito intenso, muito forte para trazer esse cara, para trazer um técnico estrangeiro, para quebrar uma barreira, uma resistência que existia, e ainda existe, né, Oswaldo de Oliveira, por aqui, de treinador de fora assumir a seleção brasileira. Não vai jogar isso fora. Se tiver a oportunidade de manter, e se você percebe no treinador da seleção brasileira não só o desejo, porque aí é via de mão dupla, ele precisa perceber da CBF movimentos para melhorar o futebol brasileiro. E a CBF precisa perceber do trabalho dele avanços. E convenhamos, o trabalho do Ancelotti até agora fez a seleção brasileira avançar. O Brasil vai tendo uma definição de time, o Brasil vai melhorando a sua performance, o Brasil está criando uma identidade de jogo, o Brasil está desenvolvendo jogadores como o Estevão, né, ganhando aí cada vez mais espaço na seleção, um menino de 18 anos que o Ancelotti já abraçou. Você está vendo as coisas acontecerem. Então eu acho que é um caminho natural. Eu não acredito que o Brasil seja campeão do mundo ano que vem, eu acho que as chances são baixas, mas também não acredito que o Brasil vai fazer fiasco na Copa do Mundo. Acho que o único cenário... Hoje eu estava até vendo de placa de manhã, na TNT Sports, o Vitor Sérgio desenhando lá possíveis grupos para o Brasil na Copa do Mundo. Tem um cenário lá que o Brasil pode pegar num grupo Coreia do Sul, Nova Zelândia, Suriname. Pô, se for isso aí é maravilhoso. Tem um cenário também que o Brasil pode ter num grupo Noruega, Itália, aí a coisa já... Gana, aí a coisa já fica mais complicada. Mas eu não vejo, a não ser que o Brasil pegue um chaveamento muito, muito, muito brabo, eu não vejo o Brasil passando vexame na Copa do Mundo. Não vejo. Acho que o Brasil está encorpando, tem grandes jogadores, tem jogadores de ótimo nível, está melhorando como time, tem um técnico muito experiente, com muita bagagem. E não acho. Esse é o único cenário. O Brasil cair numa primeira fase de Copa, o Brasil tomar um 5-0 no mata-mata e cair eliminado para alguém, eu acho que isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, é um caminho natural a permanência do técnico da seleção brasileira e que assim seja, né? Eu torço por isso, ao contrário do Oswaldo de Oliveira, né? O Oswaldo de Oliveira cometeu uma indelicadeza, vocês lembram, naquele evento com a presença do Ancelotti do palco, de dizer o seguinte: não, eu espero que no ano que vem, depois de ganhar o Hexa, quando esse senhor for embora, outro treinador brasileiro venha um treinador brasileiro e assuma a seleção. E eu disse aqui no vídeo do dia seguinte, quem garante que o cara vai querer ir embora? Tá aí, ó. Tá aí, quem garante? Da onde o Oswaldo tirou? Ah, porque ele tem um ano de contrato só, mas ele pode renovar o contrato, ele pode estender o vínculo, não tem, sabe? É mais o desejo do Oswaldo, né? Que eu acho que não vai se concretizar. E eu confesso a você que eu torço para que ele tenha um ciclo completo. Porque, convenhamos, ele está pegando um ciclo totalmente ferrado, totalmente acidentado, com muitos erros na gestão do Edinaldo, com um tempo muito curto para tentar criar uma identidade de jogo e fazer um bom papel na Copa do Mundo. Com um ciclo completo, poxa, a gente pode ter mais esperança ainda para 2030. Eu permaneceria com ele. E aí ele foi perguntado sobre o Neymar também. Perguntaram e ele respondeu o seguinte: nesse momento está passando aqui o GP de moto velocidade, né? Estão correndo aqui na Marginal Pinheiros. É impressionante, cara. Olha, vou te falar. Isso é todo dia. Abre aspas.
Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Agora, restam 6 meses para a lista final. Nós temos que observar ele e os outros para tentar não cometer erros na lista definitiva. Fecha aspas. Eu continuo achando, interpretando os movimentos do Ancelotti, toda essa linha do tempo, todas as respostas que ele deu sobre o Neymar até hoje, e observando o desempenho do Neymar, aí numa avaliação do que eu tô vendo, eu ainda acho que o Neymar vai ficar fora da Copa. Eu ainda vejo as condições muito ruins para uma convocação do Neymar. Mas ele não é descartado pelo técnico da seleção brasileira, pelo menos publicamente, por 2 motivos, na minha visão. Primeiro motivo, que eu acredito, é o Neymar. É um cara de um tamanho impressionante e você precisa ter um pouco mais de cautela. Aliás, assim, com qualquer jogador, né? Com qualquer jogador. Você não vai chegar e vai falar, o Alexandre tá fora da Copa do Mundo, não tem a menor chance. O Vitor Roque tá fora da Copa do Mundo, o Caio Jorge tá fora da Copa do Mundo. Nenhum treinador vai fazer isso. Por que ele faria com o Neymar? Não tem a menor chance, tá fora. Não, ele não vai fazer, até por respeito ao cara, né? Ainda mais sendo o Neymar, que tem números muito bons na seleção, que tem um desempenho muito bom na seleção e que é querido pelo grupo, né? Aquela entrevista do Casemiro, quando ele cita o Neymar, defende o Neymar, mostra o quanto os caras adoram ele na seleção brasileira. Então o Ancelotti tem que ir com cuidado para falar desse assunto. E o segundo motivo é porque é o talento diferente dos demais. Então, é pequena a chance do Neymar, nos próximos 6 meses, arrebentar, fazer uma preparação incrível na pré-temporada, chegar voando como ele chegou no primeiro semestre, na primeira metade da temporada 22-23, naqueles meses que antecederam a Copa do Mundo no Catar, que começou em novembro. Ele jogou demais no Paris Saint-Germain, um absurdo, ele chegou na Copa do Mundo voando. Pode ser que ele repita isso agora. Ele teve um LCA no caminho, ele está 3 anos e meio mais velho, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas, pelo talento que ele tem, o Ancelotti ainda deixa essa pontinha assim, tipo assim, o que eu acho, tá? O que eu interpreto das falas. Tipo assim, não acredito muito não, mas vai que, né? É o Neymar, né, cara? Ele é diferente. Ele é diferente. Vai que. Vou deixar essa... Não vou bater a porta totalmente, não. Vou deixar uma brechinha aberta e vamos ver o que acontece. Me parece que é isso. Mas eu vejo ainda muito distante uma briga do Neymar pensando em Copa do Mundo. E, assim, eu acho que a gente pode usar argumentos para defender a presença do Neymar muito mais fortes do que, por exemplo, se o Richarlison pode ir para a Copa, o Neymar também pode. São questões completamente diferentes. Eu acho que o Richarlison não deveria estar na lista hoje. Eu acho que o Richarlison hoje... Pô, eu falo isso em todos os vídeos aqui. Todos os vídeos de seleção têm falado isso. A audiência fiel do canal sabe. O Richarlison hoje não dá motivos para ser convocado. O Richarlison hoje está na cota teimosia do técnico da seleção brasileira. Mas não é porque o Ancelotti convoca o Richarlison que você vai defender a convocação do Neymar. Porque a questão não é técnica. A questão não é técnica. Talento, ninguém discute que o Neymar tem e o Richarlison tem o seu teto. Não é isso que está em discussão. A discussão é intensidade. O que pode entregar fisicamente, num nível de exigência do jogo que se pratica hoje em dia. É isso que está em discussão, não é qualidade, né? Então, acho que a gente pode usar argumentos mais inteligentes para tentar defender uma convocação do Neymar. Mas eu acho que as condições estão muito difíceis, pensando numa vaga para a Copa do Mundo do ano que vem. O time está ganhando uma maneira de jogar, está ganhando uma cara de jogar. Veja como esse 4-2-4 está encaixando. Como você viu no último jogo, o Militão dando a solidez pelo lado direito, o Casemiro e o Bruno Guimarães no sem bola, contando com as ajudas do Rodrigo e do Estevão para fazer essa marcação pelos lados e assim eles tendo menos campo para ter que percorrer. Os dois, Casemiro e Bruno Guimarães, infiltrando, aparecendo para dar passe, para pisar na área, para ajudar na construção das jogadas. Assim, a coisa tá... O Vini sendo o cara para bola longa, para bola de velocidade, espetado do lado esquerdo. A coisa tá indo, sabe? Você tá vendo ali o desenho de time aparecer. E aí, como é que você vai incluir o Neymar nisso, né? Eu acho muito difícil, realmente muito difícil. E eu, pessoalmente, lamento. As pessoas acham que
Tem alguma coisa contra? Gente, pelo amor de Deus, não viajem, não viajem. Eu acho muito ruim. Eu trabalho na mídia. Eu tô numa empresa que tem os direitos de transmissão da Copa do Mundo. Você acha que em termos de audiência, relevância, impacto, é melhor ter o Neymar ou não ter o Neymar? Pô, galera, vamos raciocinar. É óbvio que ter o Neymar rende muito mais pauta, assunto, mobilização, audiência. O Neymar é gigante. Mas uma coisa é pensar como negócio, outra coisa é pensar como jornalista, como um cara que tem que analisar o que está vendo. E o que eu vejo hoje é um nível físico do Neymar difícil, assim. Copa do Mundo é o melhor momento, sabe? É o prime. Copa do Mundo você tem que estar ali, pô, voando, justificando essa convocação. Ah, mas o Richarlison não justifica. Não justifica, eu também acho. Eu não estou dizendo o contrário. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, o Danilo não justifica. Concordo. Mas aí você está falando de questões técnicas. A questão do Neymar não é técnica. A questão do Neymar é física, é intensidade. Ah, ele tem jogado os 90 minutos. Verdade. O segundo tempo dele contra o Palmeiras foi um segundo tempo de uma queda física muito grande. A bola batia, voltava, ele já não conseguia ter o rendimento do primeiro tempo. Porque é o que eu sempre digo, não basta só jogar os 90 minutos. É muito importante jogar os 90 minutos com sequência e não ter lesão. Mas é importante você também mostrar intensidade nesses 90 minutos. Você ter um ritmo forte nesses 90 minutos. Então esse é o debate, esse é o ponto. E vamos ver se o Neymar consegue dar essa resposta. Porque é o jogador mais talentoso que surgiu neste século dentro do futebol brasileiro. Há quanto tempo eu falo essa frase aqui no canal? Essa tá no bingaço do canal. Essa é uma das mais repetidas aqui. É uma frase que é minha. É o jogador brasileiro mais talentoso de todos os que surgiram para o futebol nesse século. Agora, isso hoje, isoladamente, não vai determinar a convocação do Neymar. O fator físico é o que vai pesar nessa brincadeira aí. É isso. Bom, te vejo hoje em Brasil e Tunísia. 3h30 a gente abre a transmissão na GTV. Às 4h30 a bola rola, ao vivaço, com imagens de graça aqui no YouTube. Último jogo do Brasil no ano. Eu narro, Luana Maluf e Bruno Formiga comentam e o Fred Bruno vai estar com a gente também. E depois tem um pós-jogo legal, né? Nós vamos ter o Robertinho Veloso, vamos ter o Rodrigo Coutinho no pós-jogo, coletiva do Ancelotti ao vivo. Nós vamos até umas 8 da noite hoje para debater esse ano da seleção brasileira, esse fechamento de 2025 com um tempo curtinho para a Copa do Mundo do ano que vem. Copa do Mundo que terá sim cobertura da GTV, fiquem tranquilos. A gente vai com calma explicar como vai funcionar, mas você vai ver com a gente também. É isso aí. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.